Aí eu tô gravando que o celular descarregou. Aí eu cheguei em casa, né? Eu conversei com ele. Ele fez uma videochamada, ele adora fazer videochamada. Fez uma videochamada comigo, eu atendi, conversamos, expus algumas coisas, né, pessoais. E ele, né, me orientou ali. Ele me mandou um cronograma pra gente estudar. Só que eu não segui esse cronograma, até porque eu já tinha lido, estudado muita coisa, né, e visto, tinha assistido alguns vídeos legendados, né, do Scott Hahn, e do Thomas Woods e outros, né. E eu comecei a orar, pedi a intercessão de Nossa Senhora. E eu mandei uma mensagem pro Gabriel, aluno do professor Olavo de Carvalho. Ele mora em Bangu. Eu perguntei a ele algumas coisas. Aí ele falou, mano, agora você tem que fazer um tour. Você tem que fazer um tour nas paróquias próximas da sua casa para você ver. Para você entrar pelo menos numa primeira missa. Até então eu nunca tinha ido numa missa, né? Aí ele falou, olha, vai para você ver como é que é. O pessoal sentou, você senta, levantou, você levanta. E eu fiz isso com muito respeito, óbvio. Não entendia ainda muito bem a Eucaristia, o significado da Eucaristia, a transubstanciação. Mas ali eu fui, e fui numa paróquia próxima da minha casa, não tão próxima assim, né? Porque eu não pude ir na mais próxima, que fica no meu bairro, Vaz Lobo. Porque é próxima da minha casa e na época ainda não tinha declarado abertamente que era católico. Então, se eu fosse, muitas pessoas do bairro iriam me ver entrando na igreja católica e seria um baque, né? Aí já era. Então eu fui em Vicente de Carvalho, e quando eu entrei, me dei de cara assim com a imagem de São Jorge. Pá! Eu ainda tinha um pouquinho de carrapicho protestante, não gostava muito. Era quase que um iconoclasta, né? Mas entrei. A homilia do padre, o padre falou. Ah, só buguei aqui. E ali o padre começou a sua homilia. E ali ele falando, olha, vocês precisam escolher a quem servir. Escolhei hoje a quem servais, né? E ali ele começou a pregar sobre o evangelho do dia, pregando, e eu falei, caramba, saí da missa e minha esposa, caramba, amor, falou diretamente conosco. Eu falei, e um dia antes eu tinha pedido a intercessão de Nossa Senhora, para que Deus falasse conosco, para que o Espírito Santo nos guiasse, né? E essa foi a primeira vez. Na segunda vez voltamos lá, e o padre trouxe uma excelente homilia também. Aí eu falei, caramba, agora tá chegando a hora. Chegamos em casa radiantes, né? E não era nada daquilo que nos contavam, que falavam pra gente que é como a missa era, nada. Então eu cheguei em casa, orei mais uma vez, e eu falei com Deus, pedindo confirmação, né? A gente sempre pede confirmação. Eu fiz um texto, né? Que foi o texto que eu publiquei quando me tornei católico. Eu falei, essa hora já tá chegando, então já fiz o texto. E mandei uma mensagem para um padre, né, falando que queria fazer conversar com ele. Não me confessar, mas expor algumas coisas. É diferente você conversar com um sacerdote. Então, ele me respondeu de uma forma automática. Eu falei, não é esse. Escrevi uma mensagem pro padre Glauberto, que é o meu padre
meu padre do coração, sua bênção, padre. Padre Glauberto, um poço de sabedoria, de humildade, conhecimento, temperança. Padre Glauberto é uma bênção na minha vida. E eu mandei e ele me respondeu prontamente, né? Falei, padre, eu vi aqui na internet que o senhor é padre numa igreja aqui próxima do meu bairro, em Irajá. O senhor é de protestante, estou em processo de transição para a igreja católica e tal. Ele me recebeu na paróquia e ali nós conversamos, eu, ele e minha esposa. E ele falou, olha, vamos assistir a missa, vamos entrar, porque vocês não assistem a missa com a gente agora? Vamos celebrar, né? Eu vou celebrar a missa agora e vocês entram também. Aí eu olhei pra minha esposa e falei, caramba, então vamos. Eu e ela entramos pra missa. E durante a missa, o padre fez a homilia, né? E depois da homilia, o louvor cantou a seguinte música: e o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E engraçado que eu e minha esposa, nós oramos um dia antes, né? Quando nós recebemos a resposta do padre. Antes de ir para a paróquia, eu e minha esposa, nós oramos e pedimos que o Espírito Santo nos guiasse para que desse tudo certo, para que ocorresse tudo bem de acordo com a vontade de Deus. E essa música, essa letra foi a confirmação. E nós, assim, nossas mãos se entrelaçaram, nos damos as mãos, né? E começamos a chorar. Chorar. E o padre falou assim pro pessoal do louvor, né? No Ministério de Música. Vocês não entenderam, vocês não estão entendendo o que está acontecendo, mas eu peço que vocês cantem essa música novamente, para que vocês possam entender o que vocês estão cantando. E o ministério cantou e eu e minha esposa continuamos chorando. E o padre me chamou lá na frente da igreja, o Cleiton e a Tamara, e nos apresentou a paróquia. E foi muito bom, gente. Quando nós viramos, a igreja, assim, muitas pessoas estavam chorando. E depois que a missa acabou, o pessoal veio falar com a gente chorando e contente, porque o Espírito Santo falou tão fortemente conosco que a presença, além da presença na Eucaristia, nós vimos que é o que Jesus diz, né? Quem vos ouve, a mim ouve. E quando o louvor ele é ancorado na doutrina católica, é impossível você não ouvir a voz de Deus. E foi o que aconteceu. Foi uma música específica para um casal específico. No caso, eu e minha esposa estávamos passando por esse momento de transição. E logo em seguida veio a parte, né? Como é que a gente vai falar com os nossos pais? Minha sogra é evangélica, minha mãe é evangélica, né? Então, foi um período muito difícil pra gente. A gente chorou muito, ela chorou demais, eu também chorei demais. E eu agradeço muito o período, agradeço a Deus pelo período que eu passei na igreja evangélica, porque foi a igreja evangélica que me ensinou a amar a Deus, a viver os 10 mandamentos, a viver a fé cristã. Mas hoje eu sou católico e não me arrependo. A minha filha nasceu, foi gerada por causa da fé católica, por causa da abertura à vida. Há uma encíclica muito boa, Humanae Vitae,
Humanae Vitae, eu esqueci. Não, esqueci não. Na verdade, eu não sei falar em latim corretamente, então, se vocês souberem aí, me corrijam se eu falei errado, né? Ela é muito boa. Se eu não me engano, é o Papa Paulo VI. Mas aí tem a Divine Magistri também. Não sei se eu falei correto. Que é sobre a educação, a responsabilidade dos pais sobre a educação dos filhos. Excelente. E quando eu conheci, né, lá no começo, o professor Olavo ele falava muito sobre o rastreio das ideias. Vocês precisam fazer o mapa da ignorância, da onde vieram as ideias que vocês defendem e acreditam hoje. Isso ficou o tempo inteiro na minha cabeça, né, nessa transição. E ao mesmo tempo que eu pedia o auxílio do Espírito Santo, eu também mergulhava nos livros. Aqui. Mas aqui embaixo são os católicos. Então, eu fui lendo, fui estudando, eu fui vendo que o pessoal diz, né, tem costume de dizer que a Igreja Católica foi fundada por Constantino. Porque a Bíblia Católica tem 7 livros a mais. Porque os católicos são idólatras. Todos esses argumentos, graças a Deus, foram refutados, as minhas dúvidas foram sanadas e eu ainda tenho muitas dúvidas. Porque, meu amigo, para você conhecer uma fé de 2000 anos de tradição, você não vai ler tudo que foi publicado. Você não vai conhecer profundamente a vida dos santos canonizados. Você pode dar uma pincelada, né? Mas, graças a Deus, hoje eu também sou católico, minha esposa também, a minha filha, eu costumo dizer que ela não é somente fruto do nosso amor. A nossa filha é fruto da nossa fé católica, porque se eu ainda permanecesse na fé evangélica, na fé protestante, eu não teria minha filha. Minha filha não teria vindo ao mundo. Não teria, porque a abertura à vida é uma doutrina católica. Católica. Para o protestante, na Igreja Católica, o matrimônio faz parte de um dos sacramentos. E tem que ser levado muito a sério. A abertura à vida tem que ser levada muito a sério. Na Igreja Protestante, é você que diz quantos filhos você quer ter, se você quer ter, e quando vai ter. Você se torna o Deus da sua vida. Você fala, Deus, você pode se meter em tudo na minha vida, mas essa parte do meu casamento o Senhor fica de lado, e aqui quem manda sou eu. É assim. E é uma verdade. Ninguém pode desmentir isso, né? Então, eu, durante a transição também conversei, uma dúvida minha só, mandei para o Gustavo Abadi, que é pastor anglicano e também é católico. Ele me respondeu prontamente também. E outras dúvidas que eu fui tirando com o Fábio Salgado através dos seus stories, dos seus vídeos, suas postagens são excelentes. E hoje, como membro do apostolado Cardeal Neumann, que é um apostolado onde acolhe ex-protestantes, apresenta a verdadeira fé católica para quem está nessa transição. Falando transição, parece até transição de cabelo, né? É transição. Não falo em conversão porque é o mesmo Deus, né? É o mesmo Espírito Santo. Infelizmente, né? Alguns utilizam do Espírito Santo para fazer bobeira no meio protestante e até no católico, né? Mas no protestante é mais porque você acaba abrindo igrejas com o argumento de que foi guiado pelo Espírito Santo.
Mas isso aí é treta, isso é polêmica, isso eu não quero entrar aqui no vídeo e eu não quero que esse vídeo seja um vídeo que vai gerar polêmica ou fofocas na família, na parentela, ou em pessoas que me conhecem de igreja que eu era, né, nas igrejas que eu já fui. Não, é apenas para apresentar o meu testemunho, apresentar a minha história, porque tem muita gente que está nessa transição também e não sabe como agir, né? Graças a Deus, hoje em dia nós temos a internet, nós temos o apostolado Cardeal Neumann, nós temos o apostolado Veritatis Splendor do Alessandro. Então, antigamente era só mato, hoje não, graças a Deus nós temos vários sites para sanar as nossas dúvidas. Tá bom, pessoal? Eu espero que... também, eu e minha esposa, nós fomos numa igreja no centro também, nessa transição. Eu nem me lembrava dessa foto. Quando eu me vi na transição, peguei as fotos na nuvem, estava eu lá, sentado na igreja orando. Eu disse, caramba, sentado numa igreja católica orando. Olha que doideira. E fora as bênçãos. Eu não me tornei católico por causa das bênçãos. Mas as bênçãos e as maravilhas que Deus tem feito na minha vida são tantas depois que me tornei católico, que eu paro pra pensar, caramba, por que eu não me tornei católico antes, né? Mentira. Mas tudo é no tempo de Deus, tudo foi no tempo de Deus. Nossa Senhora intercedendo por mim, pela minha família. Como diz a nossa oração, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Os protestantes acham que os católicos tratam Maria como Deus. Mas não, nós pedimos apenas a intercessão. Nós pedimos a intercessão. Rogai por nós. Nós não colocamos Maria no lugar de Deus. Não. Nós apenas a recebemos como mãe. Eis aí a tua mãe. Maria, mãe da igreja. É nisso que nós cremos. Existe o culto de dulia, latria, hiperdulia, mas aí já é catequese, né? E eu não tenho condições nenhuma de dar catequese. Sou apenas um leigo, né? Que estuda a fé católica e que pretende seguir a vontade de Deus todos os dias, para que eu possa ser exemplo para aqueles que me cercam, que estão ao meu redor. Porque é lindo ser católico. Eu recomendo, se você assistiu esse vídeo, né? Eu recomendo que você acompanhe o Padre José Eduardo, Padre Paulo Ricardo, Padre Leonardo. Sigam os historiadores Rafael Tonão, Edmilson Cruz, Everton Ribeiro com TH, para que vocês possam conhecer a verdadeira fé católica. A verdadeira fé católica não é o que nos contam, né? Como é que eu quero conhecer alguém pelo testemunho de outro? Não. É como diz Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E antes eu conhecia a fé católica de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem a verdadeira fé. E conhecereis a verdade vos libertará. Não caiam em narrativas. Se fulano diz o que é a Igreja Católica, vá
vá no catecismo. Ninguém melhor do que a própria igreja para se apresentar a você. Ela vai dizer quem ela realmente é. Prazer, meu nome é Igreja Católica. Aqui, ó, tá aqui a tradição, tá aqui o catecismo, e é isso. Não um bicho de 7 cabeças. Basta ter vontade, basta ter força de vontade, basta ter uma coisinha chamada honestidade, e principalmente honestidade intelectual. Não é vergonha dizer que não sei. Não sei. Se você não sabe, por que você vai abrir a boca para falar sobre a Igreja Católica? Fica quieto. Você já estudou? Já leu aqui, ó, o compêndio cadê? Aqui, ó. Compêndio do Concílio Vaticano II. Compêndio. Não está. Não é um compêndio. Resumo do resumo. Interpretação da Bíblia. Aqui. Então, convido, né, para quem assistir esse vídeo, estudar a fé católica. Só estude, só para saber. É bom adquirir conhecimento e saber aquilo que a igreja realmente acredita e defende. Infelizmente, eu não vou entrar e falar sobre isso, sobre Lutero, mas há um curso do Padre Paulo Ricardo muito bom, Lutero e o Mundo Moderno, se eu não me engano. Quem foi Lutero, que Lutero acreditava, qual era a ideologia que Lutero defendia, o intelectual que Lutero adorava, inclusive chamando-o de mestre, né? Staupitz foi o seu diretor espiritual. Guilherme de Occa, que foi o seu intelectual mentor, segundo ele, né? Então, eu convido. Façam isso. Bom, pessoal, esse é meu testemunho. Vamos que vamos. E você assistiu, que Deus abençoe a sua vida. Que Nossa Senhora possa interceder e rogar por você, para que você conheça a verdadeira fé católica.